Pensem comigo, como é que se pega o filósofo da razão, o arquiteto da dialética, e se transforma ele em um tipo de precursor do irracionalismo? Pois é, essa é a história de um verdadeiro sequestro intelectual, o de George Wilhelm Friedrich Hegel. E esse é, sem dúvida, um dos episódios mais surreais e politicamente tensos da história da filosofia. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o centro de um capítulo fascinante e que serve muito de alerta na história do pensamento. Como se pega um filósofo cujo método inteiro é sobre o progresso através da contradição racional e se faz dele uma arma para o fascismo. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Então, para a gente sacar como Hegel foi, digamos, refeito, primeiro a gente tem que entender por que ele era visto como um problemão na Alemanha do século XIX. Ele não foi só esquecido, não, ele foi ativamente deixado de lado. Olha só o cenário. Depois que as revoluções de 1848 deram com os burros na água, Hegel foi meio que cancelado. A moda filosófica da época era voltar para Kant, que era visto como a única filosofia científica de verdade. Hegel e sua dialética viraram coisa do passado, uma metafísica ultrapassada. Mas aí, com a unificação da Alemanha e a ascensão do Império, um novo problema apareceu na mesa. O Império Alemão, que estava crescendo, tinha um dilema e tanto. O neocantismo era muito formal, muito acadêmico, não servia para inspirar uma nação, sabe? E a parte mais poderosa do legado de Hegel, o método dialético dele, tinha sido adotada pelo maior medo daquela elite, o marxismo. Ou seja, a burguesia precisava de uma filosofia de Estado, mas o filósofo perfeito para isso tinha sido contaminado pela ideia de revolução. E aí que começa o projeto. Vamos ressuscitar o Hegel, mas não o Hegel de verdade. O objetivo era criar uma versão que servisse aos interesses da burguesia reacionária, imperialista. Um Hegel sem a sua parte mais perigosa, a revolucionária. Vamos ver então como é que foi feita essa construção de um novo Hegel. Foi quase como uma cirurgia intelectual e que seguia uma receita bem específica. Os responsáveis por isso, os chamados neo-hegelianos, alteraram sistematicamente a filosofia de Hegel seguindo 4 passos principais. Eles não só interpretaram errado, não, eles reescreveram ativamente o pensamento do cara. Para a gente entender a gravidade da coisa, é preciso entender o que eles tiraram. Para Hegel, a dialética era o motor da história, o motor da razão. Era revolucionária. Era a ideia de que a história não avança de forma linear, suave, mas sim através de rupturas, de transformações. E os neo-hegelianos viram isso como a parte mais perigosa de todas. A parte que tinha que ser arrancada. E aqui a coisa fica muito interessante. Eles basicamente inverteram todo o projeto do Hegel. A grande virada de Hegel em relação a Kant foi justamente superar aquela ideia de que a realidade final, a tal da coisa em si, a gente nunca vai poder conhecer. Hegel dizia que sim, a gente conhece a realidade através de como ela se manifesta. Mas aí vieram filósofos como Julius Ebbinghaus e disseram que Hegel estava só completando Kant. Com isso, eles apagaram a ruptura revolucionária de Hegel e trouxeram ele de volta para o campo do idealismo subjetivo. E aí veio o passo mais ousado de todos: transformar o suprassumo do racionalismo em um irracionalista. Pensadores como Wilhelm Dilthey e Richard Kroner começaram a conectar Hegel à chamada filosofia da vida. Eles igualaram a dialética dele não à razão lógica, mas a uma intuição mística, à vida como uma força irracional. Basicamente, pegaram a palavra dialética e esvaziaram ela de todo o seu conteúdo racional. Para fechar o pacote, eles reescreveram a história. Ligaram Hegel ao movimento romântico alemão, um movimento que ele notoriamente desprezava e combateu a vida inteira. O objetivo era criar uma linhagem nacionalista contínua, sem falhas, para que Hegel parecesse o avô filosófico de Bismarck e do Império Alemão. Uma linhagem que simplesmente era falsa. Mas por que ter todo esse trabalho? A motivação fica bem clara quando a gente vê quem esse novo Hegel foi criado para combater. Ao tomar Hegel para si, eles esperavam neutralizar o coração revolucionário do marxismo, que tinha herdado justamente o método dialético de Hegel. Foi uma tentativa de refutar Marx, usando uma versão toda distorcida do seu próprio precursor filosófico. Os neo-hegelianos tentaram criar uma espécie de síntese, um meio-termo filosófico respeitável para combater o marxismo e, ao mesmo tempo, domesticar o irracionalismo radical que estava ganhando muita força na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial.
O objetivo declarado era um meio-termo, o compromisso. Eles viam o fascismo e outros movimentos extremistas como exageros, visões unilaterais que só precisavam ser harmonizadas dentro de um sistema filosófico maior. Eles realmente acreditavam que podiam gerenciar a crise usando a filosofia. Só que isso foi um erro de cálculo fatal. Eles estavam tentando construir uma ponte para dialogar com um movimento que só estava interessado em queimar tudo. Eles achavam que o podiam debater, usar a razão, com forças que eram, na sua essência, antirracionais. Vamos agora para o ato final para ver como as próprias forças que os neo-hegelianos tentaram agradar acabaram julgando a criação deles. Primeiro, o veredito oficial de Alfred Rosenberg. Hegel não é só ignorado, ele é deliberadamente excluído do panteão nazista. Os heróis ideológicos eram irracionalistas declarados, muitos dos quais, como Lagarde e Chamberlain, eram abertamente anti-hegelianos. Em seguida, Alfred Baumer ataca o projeto neo-hegeliano diretamente, associando o Hegel deles com a desprezada República de Weimar, justamente o que o nazismo queria destruir. Para os nazistas, esse Hegel domesticado era parte do problema, não da solução. E a ironia aqui é gigantesca. Depois de ser todo distorcido para virar uma figura nacionalista e irracionalista, Hegel foi, no fim, condenado pelos nazistas por ser racional demais, europeu demais, parte do legado de Descartes e do iluminismo. Eles o atacaram como o ponto máximo da tradição intelectual que o fascismo queria destruir. Então, o ponto crucial é este. O projeto falhou em todos os sentidos. O Hegel adaptado era inútil para os fascistas e o próprio ato de tentar fazer um acordo só enfraqueceu as forças intelectuais que poderiam ter resistido a eles. Ao tentar apaziguar o irracionalismo, eles só deram mais força a ele. No fim das contas, a história do neo-hegelianismo é muito mais do que um debate filosófico esquecido. É um estudo de caso sobre o perigo de tentar negociar com ideologias que rejeitam a própria base da razão e do debate. E isso nos deixa com uma pergunta que permanece tão urgente hoje quanto era naquela época. Qual é o preço do compromisso intelectual com o irracionalismo?